Eu voltei, pessoal, só que eu não voltei sozinho, voltei com esse amiguinho aqui. Então hoje vai ter dicas de leitura. Se quer saber mais sobre o que tem nesse livro, me acompanhe, vem com a gente. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno. Estou de volta aqui com os meus vídeos sobre gramática, sobre língua portuguesa, depois de um tempo ausente. E agora nós vamos voltar com tudo, trazendo outros tipos de vídeos, retomando aqueles que nós começamos depois desse período de pausa. Enfim, e hoje eu queria trazer para vocês este livrinho aqui. Na verdade, é um livro de tamanho considerável, tem umas 450 páginas. Este é um dos livros mais importantes desse autor, o Luiz Antônio Sacconi. O professor Sacconi é um autor muito conhecido pelos seus livros de dicas de português, sobretudo um livro chamado Não Erre Mais, que já está no mercado há bastante tempo e que traz dicas de português numa linguagem assim mais descontraída e até mais polêmica. Ele gosta de dar alfinetadas em jornalistas, em veículos de comunicação que na opinião dele, costumam cometer muitos erros na norma culta. Ele pode até ser considerado um purista, se a gente for considerar os escritos que ele tem. Mas, incrivelmente, aqui nessa gramática, ele adota um tom um pouco mais ameno. Ele não se envereda muito por essas polêmicas do uso da norma culta. Ele considera importante, mas ele não tem esse objetivo de entrar em discussão, entrar em polêmica com outras instituições, outras pessoas, e sim apresentar uma gramática prática, ou como ele costuma dizer, completa, rápida, de fácil consulta e que atenda às expectativas dos estudantes, seja eles de ensino médio, seja eles de ensino superior. E por que eu trouxe este livro aqui para a gente conversar? Esse é o livro que eu utilizei na minha faculdade de letras. Não sei se todos já sabem, eu era formado em jornalismo e depois que eu terminei a minha faculdade, eu resolvi continuar os estudos fazendo daquela vez uma faculdade de letras. E um dos livros que foram adotados nas aulas foi este. Um livro, até então eu nunca tinha visto esse livro assim tão perto, assim, só nas bibliotecas. Ele está há muito tempo no mercado, mais ou menos com o mesmo nome, ou como Nossa Gramática Sacconi, Nossa Gramática Contemporânea, enfim. Esta edição que eu tenho é de 2005, na época que eu estava fazendo faculdade. Agora ela deve estar numa edição de 2011, eu assim, achei a edição mais nova que eu tenho conhecimento é de 2011, foi por uma outra editora. Essa é uma curiosidade bastante interessante do Sacconi, que ele não costuma ficar muito tempo no mesmo lugar. Todos os livros que ele lançou já foram lançados por várias editoras, ou a Atual, a Ática e tantas outras. Essa daqui que é a Escala Educacional, que eu nem sei se existe mais, eu não cheguei a pesquisar a respeito. Enfim, o importante é que o Sacconi, apesar de todas as polêmicas, ele tem um legado muito interessante em termos de obras que ele deixou para nós de estudos. E eu costumo dividi-la em 3 grupos. O primeiro seria dos livros de dicas de português, onde a gente pode inserir o Não Erre Mais, e alguns livros que tratam de pontos específicos como guia ortográfico, guia ortofônico, português prático, enfim, são livros mais voltados para dicas gerais, assim, para estudo, com exercícios e uma proposta mais concisa e objetiva. Do outro lado são as gramáticas, como essa, que seria uma versão mais completa, como também as mini gramáticas, que tratam dos mesmos temas, só que de uma forma mais condensada, voltada principalmente para uma consulta rápida, um estudo para estudantes mais iniciantes
e que querem ter uma obra mais prática para consulta. E em terceiro, que eu considero que são as mais importantes, junto com a gramática, são os dicionários. Ele foi muito conhecido pelos seus mini dicionários, que são bastante completos, e sobretudo pelo grande dicionário Sacconi, que foi publicado em 2010. E é até bem difícil de encontrar, porque eu acredito que não teve muitas tiragens, ou teve um período curto de produção, então você não acha mais para comprar em loja, talvez em sebos e por preços altíssimos. Mas ela foi bem elogiada na época pela sua qualidade. Então ele é um lexicógrafo além de tudo, assim, um especialista na produção de dicionário, e também por algumas palavras novas. Ele se tornou muito conhecido, até uma certa polêmica, por inserir no dicionário Sacconi a palavra petralha, que se tornou muito conhecida pelo Reinaldo Azevedo, que é considerado o criador dessa palavra, que junta o petista com os irmãos Metralha. É uma curiosidade, então, assim, que é importante a gente falar sobre o autor. Aliás, se vocês quiserem vídeos que eu fale sobre justamente personalidades da língua portuguesa, professores, escritores, linguistas que de alguma forma tiveram a sua contribuição para os estudos da língua portuguesa, então deixe nos comentários e a gente pode pensar a respeito. Vai dar um belo de um trabalho, mas eu acho que vai ficar legal. Então fica aqui a dica. Agora vamos falar da obra em si. Essa é uma obra que tem 34 unidades. Ela segue uma estrutura muito semelhante à das gramáticas tradicionais, como por exemplo a gramática do Rocha Lima, a gramática do Bechareli, assim, esses autores que já são consagrados. Então só alguns, vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Essa aqui são as primeiras lições, então fala de consensos de linguagem, aí depois vai para fonética, aí depois ele já vai falando da morfologia e das outras classes de palavras, aí depois vai para sintaxe, e aí vai ao estudo das orações. Então eu entendo que nesse aspecto ela segue fielmente as gramáticas já conhecidas no mercado, que trabalham com a norma culta assim, de uma forma mais sistemática. Eu não incluo aqui aquelas gramáticas mais linguísticas, como por exemplo a gramática publicada pelo José Carlos de Azeredo, a gramática Wise, que nesse caso ela tem uma estrutura um pouco diferente. Ela tem um foco mais linguístico, em descrever fatos, em analisar ocorrências de linguagem e não necessariamente tratar da norma culta, como é o caso da obra do Sacconi. E o que a gente pode mais falar sobre os capítulos em si? Eles são bem explicativos, assim. A gente pode considerar que não são capítulos longos, ou seja, ele tem uma descrição relativamente concisa das lições. Eu estou aqui com um capítulo 13 que fala da preposição. Ele tem um projeto gráfico até bastante chamativo e bem organizado, então nesse ponto você pode encontrar muito facilmente os tópicos de lição. Então nesse caso ele fala das preposições e dá uma lista dos vários usos que se pode fazer com as preposições aqui descritas, o a, o com, o de, o desde, entre outros. Então ela é bem fácil de você se localizar, de você se situar. Então para estudo ela se mostra uma gramática bastante completa, bastante atrativa. Então essa é uma vantagem importante. Outra vantagem importante é ele trazer algumas listas, alguns capítulos específicos que eu acho que para estudo também são muito legais. Quando fala-se, por exemplo, dos prefixos e dos sufixos, tudo bem, outros livros possuem, mas eu acho que a organização que ele deu é muito boa, é muito clara,
Como por exemplo, quando fala de sufixos e prefixos, por exemplo, ele dá uma lista bem grande, bem completa do que se trata, o que é o sufixo tal, por exemplo, o que é o sufixo alho, o sufixo ansa, e ele fala da origem também, qual sufixo é latino e qual sufixo é grego. Além das explicações, vários exemplos que vão ajudar você a entender melhor como funciona o sentido, assim, o porquê dos prefixos e dos sufixos. Isso é uma lição muito importante, que eu acho que para completar e até você entender a origem das palavras, o porquê das palavras, algo que não se costuma dar tanta atenção. Eu acho que o Sacconi foi muito feliz nesse tipo de descrição, em fazer essas tabelas. Há uma outra coisa que eu quero destacar aqui, que também não é muito comum, são as chamadas palavras e locuções denotativas. O que são essas palavras e locuções denotativas? São palavras que não estão classificadas em nenhuma das classes gramaticais já conhecidas. Então elas são palavras que ficaram, por exemplo, num grupo especial, um grupo à parte. E por isso elas ficaram sem uma classe. E várias palavras conhecidas estão nesses grupos. E qual que é a diferença? Assim, para o Sacconi são palavras que trazem alguma noção afetiva, subjetiva, mas que não podem ser classificadas nem como advérbio, nem como adjetivo ou com preposição, enfim. É uma coisa bem curiosa e eu vejo que não há, assim, em outras gramáticas, a abordagem tal como ele fez desse tipo de palavra, que embora são palavras que a gente conhece, que a gente usa sempre, mas você não costuma tratar dessa forma, como palavra denotativa. E aqui temos várias, temos por exemplo a palavra sempre, a palavra embora. Ó, aqui alguns exemplos. Então assim, é mais um ponto legal do Sacconi ao tratar esse tipo de assunto. Embora num concurso ou no vestibular isso não faça tanta importância, mas para quem estuda a língua portuguesa é muito importante você conhecer essas nuances. E acho que o Sacconi com isso traz um diferencial. Com relação aos exercícios, eu acho que eles também estão de bom tamanho, assim, não são exercícios muito extensos, mas acho que estão na medida. Vamos pegar, por exemplo, da lição sobre orações subordinadas adverbiais. Eles são organizados dessa forma, com um quadro rosinha, e você tem várias listas de exercícios que você pode praticar. Acho que o único ponto ruim do livro, assim, os exercícios são legais, ajudam bem a reforçar o conteúdo das lições, mas eles infelizmente não têm um quadro de respostas. Então se você está estudando, tem dúvida, você não tem como tirar, você tem que buscar outros meios para saber se você acertou ou não. Então aqui fica uma dica. Não sei se nas edições posteriores do livro esse problema foi resolvido, mas em todo caso fica aqui a minha observação. É um livro, então, como diria, ele contempla vários assuntos da língua portuguesa, sempre pelo prisma da língua da norma culta. Então, assim, ele não tem uma abordagem mais linguística, mais descritiva, como outros autores, como por exemplo o José Carlos de Azeredo ou o Mário Perini, que são abordagens mais fundamentadas em teoria linguística. O mais próximo disso que a gente vê é nos primeiros capítulos, em que ele adota uma concepção de língua assim mais próxima do clássico, tal como aquela que a gente viu na primeira aula do mini curso de gramática, nas primeiras aulas, melhor dizendo, em que ele adota uma posição mais tradicional, mais fundamentada no Ferdinand Saussure e no Roman Jakobson, que são linguistas já bastante tradicionais, bastante conhecidos nos nossos estudos. É porque há outras abordagens mais baseadas em outras teorias que tratam a linguagem de outra forma,
E para o Sacconi, linguagem é comunicação, ele é muito claro nisso. E tudo que ele desenvolve, né, todo o trabalho que está materializado aqui nesse livro segue essa premissa, que linguagem é comunicação, língua é comunicação. Porque se você não tem o domínio da língua, você não tem condições de prosperar numa sociedade como a nossa, uma sociedade complexa. Como eu disse até em outros vídeos, é uma perspectiva bem tradicional e eu não vejo nenhum problema nela, mas outros linguistas têm criticado bastante essa postura. A gente pode até falar sobre isso em outro momento, mas o Sacconi é bem claro nesse aspecto da língua como ferramenta de comunicação. Se você não a domina, você não tem condições de transitar nesse meio social. A língua é um importante meio de ascensão social e ignorar isso é um erro grave. Então a gente tem que saber escrever, tem que saber ler, tem que conhecer as normas, mesmo que elas pareçam estranhas, elas pareçam até contraditórias em alguns momentos, mas a gente tem que conhecer. Como estudante de letras, como profissionais da língua portuguesa, essa é a nossa missão, é o nosso objetivo. A gente tem que entender, estudar a língua portuguesa nos seus detalhes. Tudo bem com relação a outros autores que têm outras perspectivas, mas não vejo que elas sejam conflitantes. Ao contrário, elas podem trabalhar em conjunto uma abordagem mais focada na norma culta, que é uma norma de prestígio, mas também uma abordagem mais descritiva que leva em conta as variações, os aspectos culturais, enfim. São abordagens que cada uma tem o seu foco e que cada uma tem a sua função e contribuir para um estudo mais aprofundado, para um conhecimento mais amplo da língua portuguesa. Então, eu tenho essa visão de conciliar os lados positivos de cada uma delas. E no caso do Sacconi, que é assumidamente um tradicionalista, acho que no que ele se propõe a fazer, ele consegue atender muito bem nesse livro aqui. Então, eu recomendo que vocês tenham uma dessas gramáticas com vocês. Ela é muito prática, ela é muito completa, entrega aquilo que ela propõe, aquilo que ela promete. Não é um trabalho assim mais denso no aspecto teórico, mas ela, quando em relação a entregar os tópicos importantes da norma culta, ela faz isso muito bem. Então, como eu sempre recomendo, compre mais de uma gramática para ver as diferenças entre elas. Agora, se você precisa de uma gramática para estudar para o concurso, para o vestibular, e quer algo simples, quer algo fácil, ela vai te atender muito bem. Não é difícil de você compreender as lições, os exercícios são bem elaborados, só peca pela falta das respostas, então não tem como você acompanhar, ver se você acertou ou não. Esse é um problema, mas no modo geral é um livro muito bom. Eu recomendo que vocês tenham um exemplar com vocês e também deem espaço para outras gramáticas para vocês verem as diferenças. Há uma outra gramática que eu gosto bastante, que complementa muito bem essa daqui, além da gramática do Ruais, do José Carlos de Azeredo. Uma outra gramática aqui também, eu vou falar dela em breve, é a gramática funcional, a gramática integral da língua portuguesa do professor Antônio Soares Abreu. Ela é ótima, tem uma abordagem um pouco diferente, mas no que ela se propõe, ela também é muito boa e complementa um trabalho como o do Sacconi, mais focado na norma culta, no esquema tradicional. O feijão com arroz da gramática. Então fica aqui essa recomendação de leitura. Espero que você tenha gostado dessa apresentação. Assim, esse é o meu primeiro vídeo depois da pausa que eu tive na semana passada, mas assim, eu já estou retomando o meu trabalho. Espero que a gente possa produzir mais e mais vídeos com conteúdo novo, com conteúdo diferenciado e que o canal atinja o seu propósito, que é trazer a língua portuguesa de uma forma prática, simples e interessante para vocês. Legal?
Então é isso que eu tinha para dizer hoje. Então muito obrigado por esse vídeo. Eu fico por aqui, espero que ver vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.